Só que a gente vai estudar nela para... Então vamos lá, gente. A gente vai começar. Essa aqui é a área onde a gente está, é a área de controle, né, dos equipamentos. E aí eu vou apresentar os 3 equipamentos principais que tem no nosso laboratório de alta tensão. Que é a fonte série ressonante, que é esse equipamento bem aqui. O gerador de impulso de tensão, que é esse cara bem aqui. E o gerador de impulso de corrente, que é esse cara bem aqui. E aí eu vou descrever para vocês qual é a função de cada um deles aqui no laboratório, para ficar bem bacana. Não sei se isso passa um relatório para vocês depois. Então gravem aí o que eu estou falando, que aí só jogar no relatório e depois todo mundo vem a fonte. Pode gravar literalmente? Pode gravar literalmente? Acho que pode. O Vitor vai jogar no canal? Não, o Vitor blog é... Não tem bota, deixa eu perder lá no vídeo. Que é a bolsista aqui de iniciação científica do laboratório também. Legal? Então, pois é, gente, nós vamos começar aqui com a fonte série ressonante. Essa fonte série ressonante aqui, ela é um equipamento que gera tensões à frequência industrial, ou seja, tensões a 60 Hz para fazer ensaio em equipamentos. A gente faz, com essa fonte aqui, a gente faz ensaios de tensão suportável de equipamentos, ensaios de descargas parciais. O que seria isso? A gente basicamente analisa isolamento do equipamento com essa fonte. A gente aplica uma certa tensão, um valor acima da tensão nominal do equipamento e vê se aquele equipamento suporta, se a isolação dele suporta aquela alta tensão. Né? Qual é o princípio desse equipamento? Vamos lá. Aqui no laboratório de alta tensão a gente pode ensaiar isolamento dos equipamentos, que seria um componente capacitivo, né? Então, quando a gente tem equipamentos que geram tensão aqui no laboratório, temos equipamentos que geram altas tensões aqui no laboratório, nós estamos ensaiando capacitância. E capacitância para a gente é o quê? É o isolamento do equipamento, tranquilo? Então esse equipamento aqui, ele gera altas tensões a 60 Hz, ou seja, tensões senoidais mesmo. Esse outro equipamento que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês depois, ele gera altas tensões impulsivas, ou seja, tensões que simulam uma descarga atmosférica, tranquilo? Só que ambos eles analisam a capacitância do equipamento, ou seja, a isolação do equipamento, ver se ela suporta uma alta tensão alternada, né, aplicada ao equipamento, e uma alta tensão impulsiva aplicada ao equipamento. Tranquilo, gente? Aí como é que funciona? Qual é o princípio de funcionamento aqui do equipamento? Esse cara aqui, essa fonte série ressonante, ela é basicamente um grande indutor, tranquilo? Ela é basicamente um grande indutor, tá? E aí quando a gente coloca aqui o equipamento sobre ensaio, que pra gente seria um capacitorzão, né, que a gente vai analisar a isolação do equipamento, esse indutor fica em série com esse capacitor aqui, tranquilo? Quando esse indutor fica em série com esse capacitor, e quando a gente consegue igualar a reatância indutiva desse cara aqui com a reatância capacitiva do equipamento, a gente tem o fenômeno aí da ressonância. E quando a gente alcança esse fenômeno da ressonância, esse pico de tensão vai lá para cima. Então a gente consegue com o equipamento, vamos dizer assim, relativamente pequeno, entre aspas, né, gerar altas tensões aí da ordem de 800 kV, por exemplo. Cada módulo desse aqui gera 400 kV de tensão alternada. Então nós temos 2 módulos, né, aqui, sendo capaz de gerar 800 kV. Tá? Rafael, mas como é que eu vou alcançar essa ressonância aí do equipamento? A capacitância aqui é bem fixa, né, do equipamento. Eu não posso mexer na capacitância do equipamento, mas eu posso mexer na indutância desse equipamento aqui para poder alcançar a sintonia ali para acontecer a ressonância e eu ter uma grande tensão aí aplicada nele. A gente tem aqui embaixo do equipamento, se vocês quiserem ver depois, a gente tem um entreferrozinho aqui que a gente, na hora que está sintonizando lá dentro para chegar, né? Esse entreferro aqui, ele varia no gap aqui, né? Então, lá das aulas de conversão, lá, capítulo 1 do Fitzgerald, né? A gente vê que a indutância, ela depende do espaçamento do gap, né? Então, quando a gente varia esse gap aqui, a gente consegue variar a indutância, né? Variando a indutância, a gente consegue igualar reatância indutiva desse cara com reatância capacitiva do objeto sobre ensaio. Com isso, fica um sistema puramente resistivo e a gente consegue ter essa tensão alternada aí grande, né, na cara do equipamento. Tá, vamos lá, componente da fonte série ressonante agora. Ela é alimentada por esse transformador aqui, isolador, sem função só de isolar mesmo a entrada da fonte.
Então tem transformador isolador, tá? Esse outro equipamento aqui é um regulador de tensão. É um regulador de tensão. Esse outro cara aqui é um filtro, né, para não passar ruídos aqui para a fonte. E esse cara aqui é o transformador excitador da fonte. Ele varia de 0 a 30 kV. Então reparem só, a gente energiza essa fonte aqui de 0 a 30 kV. Regula aqui a tensão, né, proporcional e tal, de 0 a 30 kV. Então, com um equipamento de 30 kV aqui, excitando um grande indutor, a gente consegue até 800 kV aí na saída dela, através desse fenômeno da ressonância. Tranquilo, gente? Aí, gostaria que vocês viessem. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir perguntando também. Aí o que acontece? Mas como é que eu vou medir essa tensão aí como é que eu vou medir a tensão na cara do equipamento? Vou pegar o multiteste, vou colocar lá, e tal. Não, né? Como é que faz para a gente fazer a medição da tensão que está em cima do equipamento? A gente tem os divisores de tensão, beleza, gente? Lembram lá do princípio do divisor de tensão? Que uma impedância grande pega ali a maior parte da tensão, uma impedância pequenininha aqui embaixo pega só uma porcentagemzinha da tensão e leva lá para o nosso instrumento de medição. Aí lá no nosso instrumento de medição, a gente tem um fator de escala aí, né, e multiplica por esse fator de escala. Essa tensão pequena aqui, limitada geralmente é no máximo 1 kV, porque os cabos aqui são no máximo 1 kV, a isolação deles, tá? E aí quando leva lá para dentro, tem um fator de escala, multiplica e a gente sabe quanto é a tensão que está sendo aplicada no equipamento. Ah, Rafael, então como é que fica aqui fisicamente no laboratório, no ensaio? A gente coloca um equipamento, por exemplo, aqui, transformador, por exemplo, né, grande, puxa do divisor de tensão e já coloca aqui o equipamento. Só que esse divisor de tensão aqui, gente, ele é capacitivo também. Então ele é um capacitor, tá? Então quando a gente coloca o equipamento sobre o ensaio bem aqui, esse capacitor fica em paralelo com o capacitor que eu falei para vocês referente ao isolamento do equipamento. Então esse conjunto paralelo aqui de capacitor vai ficar em série com o nosso indutor. E aí lá dentro no sistema de medição a gente vai sintonizar essa fonte aí, mexendo no gap, no interfere dela, para poder sintonizar e ter aí o fenômeno da ressonância, para a gente ter a tensão que a gente deseja aí na cara do equipamento. Geralmente assim, ensaios podem ser feitos nessa fonte. Ensaio de tensão suportável a 60 Hz. Você coloca aí o equipamento, digamos que ele funciona a 230 kV. Aí a norma dele pede para você aplicar 500 kV nele e ver se ele suporta durante 1 minuto aquela tensão. Então seria ensaio de tensão suportável a 60 Hz. Ensaio de descargas parciais também. Alguém já ouviu falar de descargas parciais? Não. O que seriam descargas parciais? Você tem o isolamento do seu equipamento aqui, né? Só que dentro dele podem ter algumas falhas, bolhas, alguns processos de fabricações aí errados, algumas coisas assim. Então imagina, quando o equipamento está energizado, você tem uma bolha lá dentro do óleo do transformador. Aquela bolhazinha aqui vai ter uma tensão em cima dela. Só que essa tensão de um lado para o outro vai ficar gerando umas micro descargazinhas aqui, entendeu? E aí se essas descargas ficarem acima de um nível pré-estabelecido, ela vai chegar um momento ali que ela vai acabar fechando um curto internamente no equipamento. Então, a gente analisa a quantidade dessas micro descargas que estão dentro do isolamento com a fonte série ressonante também. Então, o que a gente faz? A gente aplica geralmente a tensão nominal do equipamento, né? Aí a gente tem uma impedânciazinha de medição aqui, e quando essas micro descargas passam lá nessa impedância, a gente vê a queda de tensão nelas, né? Aí como a gente sabe o valor da impedância, está medindo a queda de tensão, a gente tem uma corrente. Aí essa microcorrentezinha aí a gente integra no tempo e dá a carga em picocoulombs. Então as descargas parciais elas são medidas em picocoulombs, entendeu? Aí esse equipamento tem 10 picocoulombs de descargas parciais, entendeu? Só que a norma permite que ele tenha 20. Então ok, esse equipamento está de acordo com o nível de descargas parciais. Então um dos ensaios que nós fazemos é esse de tensão suportável, a frequência industrial, né? Descargas parciais, fazemos também ensaio de RIV, que é ensaio de radiointerferência. Todos eles precisam alimentar o equipamento com a tensão a 60 Hz. Tranquilo, gente? Tem um ensaio de tensão disjuntiva também. Ensaio de tensão disjuntiva. E aí a gente vai aumentando a tensão até acontecer o ar, até você romper o isolamento do equipamento. Para saber quanto é a tensão que rompe. Outros ensaios também, né? Às vezes existem os ensaios, são 3 tipos de ensaio que existem. Ensaio de tipo, ensaio de rotina e ensaio de recebimento. O ensaio de tipo é o seguinte, quando você projeta um equipamento, né? Eu quero ver se esse equipamento atende todos os pré-requisitos mínimos para ele entrar em operação. Então você faz o ensaio de tipo. O
Ensaios de rotina, são os ensaios quando o equipamento está sendo fabricado, você puxa um espécimen ali e vai testar no laboratório. Ensaios de recebimento, quando você compra o equipamento, né? Aí você chega no laboratório e vê se aquele equipamento atende todas as especificações que está no catálogo dele. Aí no ensaio de protótipo, né? Às vezes o cara faz um equipamento, ele, olha, eu preciso fazer um teste, você vai levar atenção assim assado no meu equipamento, não está nem normalizado, mas aí ele faz também, né? Tem dessa. Alguma dúvida, gente, em relação à função ressonante? Alguma dúvida? Se o aluno quiser falar mais alguma coisa comigo. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, tensão a 60 Hz, né? Frequência industrial. Esse cara aqui gera uma tensão impulsiva que simula uma sobretensão atmosférica. Tá legal? Aí, nessa parte aqui é bom a gente entender bem os conceitos, porque fala assim, ele simula um raio, né? Não, não é que ele simula um raio, ele simula o efeito do raio numa linha, por exemplo. Então, eu tenho um raio caindo aqui de 10 kA numa linha, né? Quando esse raio de 10 kA cai numa linha elétrica, né, numa linha de transmissão, distribuição, esses 10 kA ele vai se dividir ali, 5 kA para um lado e 5 kA para o outro. Só que a linha ela tem uma impedância, né? A linha de transmissão tem uma impedância. Então, a corrente que está passando com a impedância da linha, você vai ter uma sobretensão associada a esse raio, tranquilo? Que tem uma forma de onda aí, tipo impulsiva, tá legal? E essa sobretensão aí, que o nosso gerador de impulso de tensão gera, né? Porque é a sobretensão que vai chegar na cara do equipamento. Então tem que ver se o equipamento ele consegue suportar uma sobretensão de origem atmosférica, entendeu? Ou seja, se a isolação do equipamento consegue suportar essa sobretensão de origem atmosférica. Beleza. Então, como é que funciona esse equipamento aqui para gerar essa sobretensão? Bem aqui a gente tem um regulador de tensão, tá, gente? A gente tem aqui um conjunto de banco de capacitores. Esses caras azuis aqui, essas placas, são bancos de capacitores, tá? E aí, cada banco de capacitor desse aqui, em 100 kV, vai ser carregado com 100 kV. Reparem que cada estágio desse aqui tem dois bancos de capacitores. Dois bancos de capacitores em série aqui com 200 kV. Então nós temos 18 estágios de 200 kV, beleza? Então a gente consegue gerar tensões de até 3,6 megavolts aqui, porque seriam 18 vezes 200 kV. Então 3,6 megavolts de tensão impulsiva, beleza, gente? Só que como é que funciona? Esse retificador aqui, ele vai carregar esses bancos de capacitores todos em paralelo, beleza? Através daquelas resistências de carga ali roxas, tá vendo do lado? Então esse retificador vem, pega a tensão alternada, retifica, carrega por ali, ó, carrega todos os bancos de capacitores em paralelo, tranquilo? Por que em paralelo? Porque já pensou eu tenho que carregar esses bancos de capacitores com uma tensão de 3,6 megavolts? Então eu carrego só até 200 kV. Então esse meu retificador, ele é limitado a 200 kV, tranquilo? Só que na hora do disparo, gente, na hora que eu vou aplicar no equipamento, eu deixo todos esses capacitores aqui em série, entendeu? Como se fossem pilhas assim em série. Então eu tenho 200 kV em série com 200 kV em série. Então carrego eles em paralelo, na hora do disparo eu descarrego em série. Mas como é que eu vou deixar eles em série na hora do disparo? A gente tem um sistema de gap, que seria bem aqui dentro, não sei se vocês conseguem ver umas esferas assim de metal. Dá para vocês verem umas esferas de cobre ali dentro do tubo branco ali. Dentro do tubo branco. Cada janelinha daquela. Isso. Cada janela dessa ali é como se fossem duas esferas separadas pelo ar mesmo, entendeu? Na hora que eu disparo, que eu dou start no gerador de impulso, esse primeiro estágio aqui, ele vai romper a rigidez elétrica dele lá através de de uma vela de carro, vai dar uma fagulha ali, pá, entendeu? Essa fagulha, ela vai acabar com a característica de campo elétrico que existe aqui e vai iniciar um processo de disrupção na primeira esfera. Quando acontece na primeira esfera, ele vem em sequência, pá, 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 entendeu? E chega lá no final e descarrega no equipamento, beleza? Então, é dessa forma que ele descarrega esse impulso de tensão no equipamento. Ah, Rafael, mas esse impulso de tensão ele não tem uma forma específica, assim, um tempo de frente, um tempo de cauda específico que a norma pede? Sim. A norma pede que esse impulso, ele tem uma forma padrão, sabe, gente, esse impulso.
Ele tem um tempo de frente, um tempo de subida, né? E tem um tempo de decaimento ali, que a gente chama de tempo de cauda, beleza? Esse tempo de frente aqui, ele tem que ser 1,2 microsegundos, sempre. A norma fala que tem que ser 1,2 microsegundos. Esse tempo de cauda aqui, que é o tempo até o meio valor, a norma diz que tem que ser 50 microsegundos, beleza? Só que o que é que acontece? Quando a gente coloca um equipamento para testar aqui, a gente coloca um equipamento para testar, um capacitor, né, para testar, esse capacitor ele vai fazer parte do circuito de ensaio todo, entendeu? Então quem garante que eu vou conseguir esse 1,2 por 50 sempre? Se cada equipamento que eu coloco aqui é uma caixa preta, eu não sei o valor da capacitância dele, entendeu? Então, bem aqui, gente, eu tenho umas resistências. Bem aqui eu tenho umas resistências que são chamadas resistências série e resistência paralela. Ou resistências de frente e resistências de cauda, beleza? Essas resistências aqui que controlam esse meu tempo de frente e esse meu tempo de cauda aqui, entendeu? Então quando eu chego com o equipamento aqui, eu coloco ele, aí eu aplico uma tensão baixa, só para ver como é que está a forma de onda. Ah, eu vi que está 10 microsegundos de frente e está 70 microsegundos de cauda. Então eu tenho que mexer nos resistores de frente e resistores de cauda. O circuito, ele é bem legal porque ele é bem dividido, assim, na análise circuital é bem dividida tipo assim, o tempo de frente é sempre em função da resistência de frente, o tempo de cauda é sempre em função da resistência de cauda. E aí, esses caras aqui, esses cinzas claros aqui, marrom, sei lá, eles são os resistores de cauda, tá? São 92 ohms cada um, então paralelo aqui, né? E os resistores de frente é esse azul e esse marrom escuro. Então, digamos que deu 10 e deu 70. Aí eu tenho que reduzir aqui os resistores, ó. Posso manusear dessa forma simplesmente, entendeu? Vou ajustando aqui. Tem uma escadinha aqui no meio que a gente pode ir ajustando em todos os estágios. E a gente vai por tentativa e erro até chegar no 1,2 por 50 microsegundos, variando aqui as resistências. Tudo bem, gente? Aí, além disso, aqui no gerador de impulso, tem um resistorzinho verde bem aqui no meio, ó. Bem aqui no meio esses resistores verdes, são chamados de resistores de potencial. Eles servem só para carregar os estágios com uma tensão igual. Porque como a gente tem dois capacitores de 100 kV, então a gente tem que garantir que a nossa fonte de tensão ela carregue com 100 kV um, 100 kV com o outro. E não 98 com um, 102 com o outro. Aí esses resistores aí, eles só equalizam o potencial de carregamento mesmo. O que mais? Pois é, a gente gera 3,6 megavolts aqui de tensão, gente, mas a corrente é baixíssima. A gente não precisa de uma corrente alta, porque a gente só está analisando mesmo o isolamento. Então, se vocês analisarem a grossura do fio aqui, ó, que está conectado no divisor de tensão, dá para vocês verem? Dá. Pois é. Então, um fio de cabelo praticamente, entendeu? Porque a corrente é muito pequena. Tá? Esse aqui é o nosso divisor de tensão também, tá legal, gente? Um divisor de tensão capacitivo, que serve para fazer as medições aí de tensão impulsiva. E aí, tem só uma limitação aqui no nosso caso, que esse nosso divisor de tensão ele estava 2,4 megavolts. O nosso equipamento é 3,6, então, para a gente medir 3,6 megavolts, a gente precisaria de mais um módulo desse aqui, tá legal? Só que 2,4 já atende para a gente até 750 kV de linha de transmissão e tudo, já atende, porque o valor do NBI, que a gente chama de nível básico de isolamento, para impulso de tensão, uma linha de 500 kV em torno de 1.500 kV que a gente tem que aplicar, entendeu? Então, esse aqui já garante bem. Tem um outro equipamento aqui, gente, ele é chamado de Chopin Gap. Ele faz parte do sistema gerador de Chopin. O que seria esse sistema Chopin Gap? Olha, essas esferas aqui são semelhantes às que tem ali dentro, tá? Que fecham ali os circuitos, deixam em série, tá? O que seria esse Chopin Gap aqui? Ele faz o corte da forma de onda. Ele faz o corte da cauda da forma de onda. Então imaginem só que eu tenho vou só fazer um gesto mesmo aqui. O impulso de tensão dali, ele é uma forma de onda dessa forma aqui, ó. Só que quando a gente associa o Chopin Gap, a gente faz essa forma de impulso de tensão vir aqui e quando chega na cauda ela quebra, entendeu? Ele faz a quebra da forma de onda. Mas, Rafael, mas o que seria essa quebra da forma de onda? Imagina que uma descarga atmosférica caiu, está se propagando, só que do nada ela encontrou um isolador meio ruim na linha de transmissão. Ela encontrou um isolador meio ruim e aí vai acontecer um flashover lá, pá, entendeu? Quando acontece esse flashover no isolador, é a mesma coisa como se fosse o Chopin Gap aqui. Então, na natureza é possível existir uma forma de onda cortada também,
Então a gente tem que, quando a gente for testar o equipamento, a gente testa tanto com a forma de onda pura, né, completa, quanto com a forma de onda cortada, tá? Então ele é basicamente um curto para terra, gente. Vocês estão vendo? Aqui, ó, vai ter uma disrupção, né? Quando acontece lá o impulso, pá, aí acontece uma disrupção aqui para terra. Então ele como se fechasse um curto para terra ali naquele momento da cauda. Aí eu falo para vocês, falaste que a forma de onda é microsegundos, né? Como é que ele consegue em 5 microsegundos ali cortar? Enfim, é um sistema de controle aí bem robusto, né? Bem interessante. Também tem a sincronia, né? Deles Tem. todos. Tanto o gerador de extensão quanto desse shocking gap, tem esse trigger aqui. Isso. Então, esse trigger, é ele que vai dar o gatilho no primeiro estágio, e todos os outros estágios também vão ser acionados. Então eles ficam, quando a gente aplica um certo nível de tensão, eu quero que ele corte em 100 kV, por exemplo. Então quando o gerador disparar, logo em seguida isso aqui também vai disparar. É muito rápido, é praticamente a mesma, quase instantânea, né? Porque é microsegundos. Então quando o gerador dispara a forma de onda de tensão, esse aqui também já dispara quase que imediatamente por esse trigger aqui. E aí ele consegue cortar a onda na cauda, como o Rafael falou. Isso mesmo. Esse impulso fosse Oi, cara. não? Não, cara, ele é uma onda super amortecida. Na equação dele é um capacitor, os 2 resistores e outro capacitor que seria o equipamento sobre ensaio. Então no final das contas dá uma onda super amortecida, soma de 2 exponenciais, entendeu? Aí dá uma coisa, beleza? Aí é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Aquilo ali é uma bobina de Tesla? Uma bobina de Tesla, cara? Esse aqui em cima? Essa coisa aqui. Não, na realidade, cara, isso aí é... É só para reduzir efeito de corona. Outra É coisa. um anel anti-corona. É um anel anti-corona, porque pode dar uns faiscamentos assim, né? Com a tensão. Outra pergunta, no início tu falaste que era para simular, aquele equipamento era para simular uma descarga elétrica que tivesse um raio com 10 kA, por exemplo. 10 kA. Sim. Eu não entendi por que aquele fio é tão fino e Tá. É porque esse... São extensão. É. Esse só deu um exemplo de 10 kA que acontece na prática, mas Isso. isso vai gerar 10 kA aqui. Isso. Entendi. Porque esse cara aqui, ele serve só para tensão. É tipo assim, se a gente tivesse um valor muito alto de tensão e um valor muito alto de corrente associado, a gente teria uma potência altíssima. E o equipamento, nem teria equipamento aqui para comportar uma potência tão alta. Então no laboratório meio que a gente divide assim, o que é tensão gera tensão, o que é corrente gera corrente só, entendeu? Aí é basicamente isso. E esse cara também, ele gera em microsegundos, então o tempo é muito pequeno ali. A energia P vezes T, né? Aí o T é microsegundo, então já pega essa potência autona, já multiplica por 10 a menos 6. Aí já dá uma energia bem pequena também. Então esse equipamento aqui é só para testar a isolação do equipamento, do sobre teste, né? Então a gente vai gerar só altas tensões impossíveis, mas as correntes são muito baixas. O próximo que a gente vai agora, que é o gerador de impulsos de corrente, aí ele vai gerar já altas correntes. Isso. Altas correntes impulsivas. Né? Isso. É o próximo equipamento que a gente vai mostrar. A tensão de carregamento dos capacitores é sonoidal? Não, ela é contínua. Ela é contínua. Aquele ali é um retificador de meia onda que tem. Aí ele carrega de maneira contínua lá os capacitores, beleza? Ele vem, bem ali tem um transformador, lá no cantinho lá, tem 2 transformadores pequenos, ó, lá no canto do laboratório. Um é do impulso de tensão, outro é do impulso de corrente. Aí ele vem, retifica, né, a onda e carrega eles todos em uma corrente contínua mesmo. Aí eu vou mostrar agora o gerador de impulso de corrente, gente, beleza? Seria o nosso último equipamento principal assim do laboratório, né? Pois é, gente, esse aqui é o gerador de impulso de corrente, né? O princípio de funcionamento dele, gente, é praticamente idêntico ao do gerador de impulso de tensão, beleza? É praticamente idêntico. Ele tem aqui os bancos de capacitores também, ó. Tem os capacitores azuis aqui do lado, só que não são 2 por estágio, é 1 por estágio só que tem. E aí, através de um retificador aqui, ó, de meia onda, ele carrega com uma tensão contínua esse banco de capacitores através desses resistores de carregamento verde aqui, beleza? E aí ele dispara. A única diferença que tem é que ao invés de resistência, série resistência paralela que a gente tem ali no
do gerador de pulso de tensão, a gente tem resistências e indutâncias aqui na saída, beleza? Então, esse cara é como se fosse um circuito RLC série, beleza? E aí, capacitância lá, resistência, indutância e para-raio. Esse cara aqui, eu falei para vocês que a fonte série ressonante e o impulso de tensão, eles testavam a capacitância, né? Testavam a isolação do equipamento. Então, capacitância. Se eu tenho corrente, eu tenho que injetar numa impedância, numa resistência. Então, se eu estou aplicando corrente, eu estou testando para-raio, beleza? Esse cara aqui é um para-raio, tá, gente? De 30 kV para rede de distribuição. O para-raio, ele é um varistor. Para quem não conhece, ele é um varistor. Ele funciona como se fosse um circuito aberto quando você está com a tensão nominal do sistema, por exemplo, 30 kV. A 30 kV ele está conectado entre fase e terra ali numa linha de distribuição. A 30 kV ele é como se fosse um circuito aberto, beleza? Só que quando ele identifica uma sobretensão na cara dele, né, a resistência dele vai e baixa. Então, quando ele identifica uma sobretensão ali na cara dele, de origem atmosférica, por exemplo, ele reduz a resistência dele e drena um impulso de corrente para a terra para amortecer essa sobretensão nos terminais dele. Beleza, gente? Então, por exemplo, numa subestação, imaginem aí, tem uma linha de transmissão, tá? O primeiro equipamento de uma subestação de grande porte, de pequeno porte, o que for, o primeiro equipamento na entrada da linha é o para-raio, tá? Por que é o para-raio? Porque digamos que caiu uma descarga atmosférica longe lá, né? Aí veio se propagando uma sobretensão ali na linha, veio propagando uma sobretensão. Quando chega na subestação, a primeira coisa que ela vai encontrar é o para-raio. Por que o para-raio? Porque o para-raio vai reduzir a resistência dele, tá? E vai amortecer essa sobretensão. E não vai deixar com que passe uma sobretensão muito alta para danificar os equipamentos lá dentro da subestação. Beleza, gente? Entenderam a função bem do para-raio? Ele absorve só a sobretensão? Oi? Ele absorve só a sobretensão? Não. Ele reduz a sobretensão, deixando passar por ele um impulso de corrente. Então ele drena uma corrente para a terra e com essa drenagem da corrente ele consegue amortecer a sobretensão nos terminais dele. Entendeu? Beleza, gente? Então como é que funciona aqui o para-raio? Digamos que veio uma sobretensão e tudo chegou na cara dele aqui. Então ele vai drenar o impulso de corrente. Só que a tensão que vai ficar na cara dele depois dessa drenagem de corrente é chamada de tensão residual. E essa tensão residual que vai estar na cara da tua subestação aqui. Entendeu? Então essa tensão residual ela não pode ser maior do que um valor pré-determinado aí, senão os equipamentos vão sofrer. Beleza, gente? Então o ensaio principal que nós fazemos aqui com o gerador de impulso de corrente é o ensaio de tensão residual em para-raios. Tá? O que seria esse ensaio de tensão residual? A gente carrega aqui o gerador, né, de impulso a gente quer que aplique 10 kA de uma forma de onda impulsiva que a gente chama de 8 por 20 microsegundos, ou seja, 8 microsegundos de subida, 20 microsegundos de descida. Semelhante à forma de onda dali do gerador de impulso de tensão, que era 1.2 por 50. Agora eu falei que era uma... Até perguntaram se era senoidal, né, a forma de onda. Aí ali era uma subamortecida, soma de duas exponenciais. Aqui, como a gente tem umas indutâncias, aí já dá uma característica mais oscilatória no sistema, aí a gente já tem aí uma senoide amortecida por uma exponencial. Então já é uma onda subamortecida, assim, beleza? Que a gente aplica aqui. Só que a gente só pega esse primeiro pico dela aí, que é a onda 8 por 20. Tá legal? Então, esse para-raio ele tem 10 kA, corrente nominal dele, 10 kA. Então a gente carrega o gerador de impulso com 10 kA e aplica essa forma de onda nele. Pá, 10 kA em forma de onda impulsiva. Só que quando passa aqui, esse 10 kA, a gente mede a tensão que ficou na cara dele. Com o quê? Com o nosso divisor de tensão que está aí do lado de vocês. Beleza? Quando passar esses 10 kA nele, a gente mede com o divisor de tensão aqui. Ah, Rafael, mas como é que vocês medem os 10 kA? Beleza, tu explicou como é que tu mede tensão, agora como é que tu mede corrente? Para medir corrente, gente, a gente usa um shunt coaxial, que é uma resistência bem pequena que está aqui dentro desse equipamento. Por que bem pequena? Porque vocês imaginam, eu estou com 10 kA passando, né? Já pensou se eu tenho 10 ohms? Qual seria a queda de tensão na cara desse cara? Né? Então tem que ser uma resistência bem pequena, 0.01 ohms, entendeu? E aí, esse shunt coaxial, por que ele é coaxial? Porque ele permite que a corrente entre e saia, entendeu? Quando ela entra, a gente tem um campo magnético fazendo assim. Quando ela sai, a gente tem um campo magnético anulando esse que entrou assim. Então a gente não tem interferência de indutâncias parasitas, por exemplo, que podem surgir aqui dentro com a passagem da corrente. Beleza, gente? Então ele tem que ser coaxial. E aí a gente tem
a gente tem a resistência, né, que está aqui dentro, e esse cara aqui ele vai medir a queda de tensão aqui dentro. Ele não mede corrente, ele mede a queda de tensão que vai dar dentro dessa resistência. Só que ele mediu a queda de tensão, a gente sabe qual é o valor da resistência, então lá dentro do nosso equipamento a gente já mede a corrente. Beleza, gente? Então ensaio, tensão residual. Aí, tensão residual é um dado de placa do para-raio. Ele vem assim, tensão residual máxima para 10 kA, 100 kV, entendeu? Aí a gente vem, aplica os 10 kA aqui no para-raio, aí a gente constata que a tensão residual dele deu 90 kV. Mas, pô, na placa tá dizendo que a máxima é 100. Então passou, né, no teste. É basicamente isso, aplica nele e vê quanto deu a tensão. Deu abaixo da máxima? Deu, então tá ok o para-raio. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o gerador de pulso de corrente? Esse fio de cabelo é no mesmo esquema daquele? É o mesmo. Tu vê que aqui, ó, aqui é tensão. Só que aqui já é corrente, ó. Então o fiozinho já é mais grosso. Entendeu? Aqui também, né? Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aqui dá pra ver melhor os gaps, né, do gerador. Aqui, ó. Dá pra ver os gaps aqui Ali são os gaps mais robustos. Aqui são os gaps um pouquinho menores. E no primeiro estágio tem ali dá pra ver tipo se fosse uma vela de carro, assim, sabe? Pra dar esse start inicial. Esse gerador, Isso. ele é idêntico, o princípio de funcionamento dele é idêntico ao gerador de impulso de tensão que vocês viram aqui há pouco tempo atrás. Porque ele, na verdade, é um gerador de impulso de tensão que foi adaptado para gerar altas correntes. Isso. E aqui, diferentemente do outro, esse aqui ele tem mais indutâncias para gerar essas altas correntes. Mas o princípio de funcionamento é idêntico ao gerador de impulso de tensão. Então ele tem as esferas aqui que vai dar o gatilho, vai carregar todos os capacitores aqui em paralelo também, e o disparo vai colocar eles em série, e a gente vai disparar uma tensão também lá no para-raio, só que vai gerar uma alta corrente por causa das indutâncias. Perguntou pela chapa aqui, não foi? Porque porra de chapa é essa, né, que tem aqui no aterramento? Isso aqui é o aterramento, tá, gente, do equipamento. Tanto no gerador de pulso de tensão quanto no gerador de pulso de corrente, a gente tem essas chapas aqui. Mas por que essas chapas, né? Porque a gente não aterra com um único fio simples. Porque pra gente aqui no laboratório, indutância é inimiga, vamos dizer assim. Indutância é inimiga porque ela dá oscilações não desejadas na forma de onda. A gente quer que a forma de onda seja bem bacana, assim. Só que se a gente aterrar com um fio circular, por exemplo, a gente vai ter indutância no cabo. Quando a gente usa chapa, a gente está diminuindo a seção reta dele. Aí vocês lembram da fórmula da indutância lá? Eu nem lembro mais, é μ0, não sei o que. Só sei que tem uma área lá, né? Aí essa área aí, se a gente reduz essa seção reta, a gente consegue minimizar essa indutância e evita essas trepidações que podem dar resultados falsos, né? De falha em equipamento. Beleza, gente? Faz sentido. Mais alguma dúvida? Aí o laboratório é refrigerado, né? É porque a gente liga ele, precisa dar um tempo.